Olá, nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com você uma questão mais teológica, mais voltada para a história da teologia, relacionada ao que foi a patrística. Por certo, você já ouviu esse termo e este com certeza foi um período de grande importância para a história do cristianismo e não apenas para a história do cristianismo, mas para a história da teologia, bem como para a própria história da filosofia. Porque a patrística é uma corrente filosófica que ela surge no final daquilo que nós conhecemos como Antiguidade Clássica e ela perdura até a Idade Média. Então ela recebe o nome de patrística porque essa corrente filosófica ela foi desenvolvida basicamente pelos pais da igreja que tinham como objetivo desenvolver o pensamento cristão. É bastante interessante nós olharmos um pouco para o contexto no qual se deu o surgimento da patrística, porque foram logo nos primeiros séculos do cristianismo, nos quais a igreja cristã ainda estava se estruturando e, por esse motivo, precisava, de algum modo, estruturar também o seu pensamento e o seu corpo doutrinário. E o cristianismo ele foi, evidentemente, atacado tanto no aspecto físico, de perseguições físicas, mas também houveram ataques, e talvez os mais perigosos, no campo das ideias, no campo intelectual, no campo das crenças. Então, por esse motivo, né, devido a essas investidas ocorridas contra os ensinamentos cristãos, os pensadores cristãos, eles tiveram então a preocupação de desenvolver um corpo de doutrina, de ensinamentos, que visasse então combater essas investidas e também, de certo modo, acabaram por criar, né, uma identidade cristã a partir dos seus ensinamentos. Então, a patrística, essa corrente filosófica e teológica, ela tinha como objetivo a conversão dos pagãos, tinha também como missão combater as heresias que tentavam se infiltrar no interior da cristandade e também apresentar justificativas para a fé cristã. Então, os pais da igreja, eles desenvolvem essa apologética, ou seja, esse discurso em defesa da fé, né, elaborando textos muito profundos que visavam, então, defender o cristianismo. E é a partir desse momento que se desenvolve uma aliança entre a fé e a razão, no sentido de utilizar-se da razão como uma ferramenta auxiliar para a defesa da fé. Daí que vem a expressão de Agostinho, quando ele fala que creio para entender. Então, veja que ele coloca a fé em primeiro lugar. Então, os primeiros teólogos cristãos, eles recorreram inicialmente à filosofia platônica, né? E aí eles realizaram uma grande síntese dessa filosofia com a doutrina cristã, evidentemente fazendo algumas adaptações, né, no interior, então, do cristianismo. E é interessante porque esse momento inicial da igreja cristã, a gente pode dividir, então, esse momento em pelo menos 3 períodos distintos, sendo que o primeiro desses períodos é o período dos pais apostólicos, que é o século I. Aí você vai ter nomes ali como Clemente, Inácio, Policarpo. O discurso desses pais apostólicos era num sentido de enfatizar os aspectos morais e até mesmo ascéticos, né, do cristianismo, ou seja, a moralidade cristã e a importância de separar-se do mundo
no sentido espiritual ou cultural. Então, basicamente, esses pais apostólicos, eles não estavam muito preocupados com problemas de natureza filosófica, mas estavam preocupados mais com a conduta do cristão e a moralidade. Aí, no século II, nós vamos encontrar os pais apologistas, que daí eles estavam muito mais preocupados em construir um discurso em defesa da fé cristã, capaz de resistir às investidas, então, tanto de pagãos quanto de hereges. Então, eles realizavam uma defesa sistemática, né, do cristianismo, e, diferentemente dos pais apostólicos, os pais apologistas, eles lançaram mão, então, da própria filosofia usada pelos pagãos para fazer as suas defesas da fé cristã, no sentido de refutar, então, as ideias advindas dessas filosofias. A patrística propriamente dita, ou seja, essa corrente filosófica, nós vamos perceber o surgimento dela de fato, né, ou seja, a consolidação dela, apenas no século III, que surge no século III e vai até o início da Idade Média. Então, nesse período, o elemento filosófico, principalmente a filosofia platônica, o neoplatonismo, ele vai desempenhar um papel significativo na formulação do pensamento cristão deste período. Então, esses pensadores, eles vão buscar na filosofia platônica argumentos no sentido, então, de corroborar com as doutrinas cristãs. Nós gravaremos outros vídeos falando especificamente dessas doutrinas, né, e dos pensadores, mas por hora nós então vamos apenas falar dos principais teólogos, né, deste período da patrística, que são divididos por escolas. Então nós temos, por exemplo, a escola de Alexandria. Um dos seus representantes é Justino o Mártir, que morreu aí por volta do ano 163, 167. Aí nós temos o Clemente de Alexandria, que nasceu por volta de 150 e morreu em 217. E o Orígenes, que nasce por volta de 185 e morre em 255. Então, a escola de Alexandria, ela vai ter um sistema hermenêutico um pouco diferente, por exemplo, da escola de Antioquia, mas esse é um assunto para um outro momento. Nós temos também, daí, os padres da Capadócia, no caso, Gregório de Nazianzo, que nasceu por volta de 329 e morreu em 391, o Basílio Magno, que nasce por volta de 330 e morre por volta de 377, e o Gregório de Nissa, que nasceu por volta de 340 e 393. Então esses são os conhecidos como os padres da Capadócia, né, que era a região aonde eles moravam. E existe ainda a patrística latina, que teve como grande representante também Tertuliano, que nasce por volta de 150 e não se sabe a data de sua morte, Santo Agostinho, que nasce por volta de 354 e morre em 430, e Boécio, que nasce em cerca de 480 e morre por volta de 524. O grande representante, ou seja, o apogeu da patrística, né, o ápice da patrística, ela se dá com Agostinho. Por quê? Se nós olharmos para a história, você vai perceber que Agostinho, evidentemente, é o grande representante da patrística. Ele é responsável por uma produção literária gigante, né? E não apenas um volume muito grande de produção literária, mas com uma profundidade bastante significativa no sentido de reunir vários elementos da filosofia platônica em relação e na sua relação com as doutrinas cristãs, com a fé cristã. Então, esses pensadores, né, eles seguiram uma linha filosófica que tinha por objetivo defender o cristianismo dos ataques externos de pagãos e de judeus que não aceitavam
o cristianismo, né, como uma religião verdadeira. Então, os pais da igreja, né, eles tiveram que debater filosoficamente com contra esses ataques que recebiam de pessoas muito bem instruídas, evidentemente, mas também esses pensadores patrísticos, eles tiveram que lidar com um problema muito mais grave, que eram as heresias que surgiam no interior da religião cristã. Então, por esse motivo, eles tiveram que lutar em duas frentes, né? Uma frente externa e outra frente interna. A grande questão é que, embora tenha surgido, né, a patrística tenha surgido como uma defesa da fé cristã, ela também se tornou uma ferramenta de expansão do cristianismo, porque por meio da filosofia, né, que se chega à fé, né, e se converteram muitos intelectuais a partir, então, do contato com essa filosofia cristã. Então, a patrística é um momento de consolidação do cristianismo, e aí ela estabelece uma base muito sólida, e essa base, evidentemente, ela não tem uma unidade absoluta, existem divergências em relação a algumas doutrinas, mas o que a gente percebe, né, é que a patrística ela se consolida como uma base doutrinária, filosófica, muito importante para o cristianismo, que a partir daí, então, você vai ver que há uma expansão muito rápida do cristianismo, porque o cristianismo, então, está bem estruturado em suas doutrinas. Então, isso basicamente é a patrística. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, deixe o seu comentário e, se deseja compartilhar esse conhecimento com alguém, compartilhe então esse vídeo, que você estará ajudando muito o nosso canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe.